Pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E nessa aula de hoje, nós vamos retomar o quadro Vamos Resolver Questões. E dessa vez, com um toque temático, visto que vamos utilizar a partir de agora as questões de anos anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, se você está se preparando para prestar o Enem, você veio ao lugar certo. Afinal de contas, nós vamos estar juntinhos aqui resolvendo questões de forma temática. Como assim, Gabriel? Nós vamos pegar questões conforme o conteúdo trabalhado por essas questões, abordado por essas questões nas provas dos anos anteriores. Logo, vamos contemplar por ano algumas questões com base no conteúdo. Hoje nós vamos contemplar o conteúdo de biologia celular, a boa e velha citologia, e investigando anos anteriores do Enem, eu encontrei 4 questõezinhas que eu quero discutir aqui com vocês. Vamos lá? A primeira questão é do Enem de 2009 e seu enunciado diz o seguinte: os seres vivos apresentam diferentes ciclos de vida, caracterizados pelas fases nas quais gametas são produzidos e pelos processos reprodutivos que resultam na geração de novos indivíduos. Considerando-se um modelo simplificado padrão para a geração de indivíduos viáveis, a alternativa que corresponde ao observado em seres humanos é: vamos lá. Para que possamos compreender o que a questão nos apresenta, precisamos retomar alguns conceitos básicos. O que é um ciclo de vida? É o conjunto de fases que o indivíduo perpassa de modo a ser possível que sua espécie se perpetue. Então, eu posso dizer que esses ciclos que são aí apresentados são todos funcionais e viáveis. Contudo, dependendo de como nós vamos observar estes ciclos, nós iremos perceber que uma falhinha ou outra, um deslize ou outro é cometido e muitas vezes não é correspondente à nossa espécie. Às vezes até corresponde a outros organismos, mas não ao nosso. A primeira coisa que a gente pode evidenciar é que em nossa espécie não há, de forma alguma, a forma de vida que apresenta esporos, ou seja, não há nenhuma forma de vida da nossa espécie que apresenta uma fase formadora de esporos. Logo, a letra A, que apresenta ali, ó, esporófito, esporos, tem de ser eliminada de cara, certo? Então, tu vai eliminar aí essa alternativa frente a o aparecimento do esporófito e dos esporos. Provavelmente, trata-se de um ciclo de vida de algas ou de vegetais, beleza? Quem apresenta fase esporofítica e fase gametofítica geralmente são os vegetais e as algas. Existem outros seres vivos, existem, mas não vou me delongar nisso. O que eu preciso compreender é que no nosso organismo são produzidos gametas. Gametas são células que irão se somar a outras para que, uma vez que essa soma, chamada de fecundação, ocorra, torne-se possível a formação de um zigoto, ou célula-ovo. E eu não sei se vocês perceberam, mas existem, abaixo de cada nomezinho aí, um N ou dois N. O que significa isso? Os termos haploide e diploide são substituídos por N e dois N. Haploide é o indivíduo que apresenta um único conjunto cromossômico. Diploide é aquele que apresenta dois conjuntos cromossômicos. Se eu
unir dois gametas, eu recebo um conjunto cromossômico que vem do meu pai, um conjunto cromossômico que vem da minha mãe e consigo formar um zigoto que apresenta dois conjuntos cromossômicos, ou seja, um zigoto diploide, 2N. E é exatamente o que acontece na nossa espécie. Nós temos gametas que portam metade do material genético necessário para formar um indivíduo adulto. E, mediante fecundação, ocorre a formação de um zigoto diploide, um zigoto 2N. Quais alternativas aí nós temos com gametas haploides, ou seja, gametas N, que após a fecundação tornam-se zigotos 2N, diploides? As alternativas C e D, beleza? Então a gente descarta E e descarta B. Posteriormente acontece o quê? Bom, aí é que tá. Uma vez que o zigoto se forma, células são necessárias. Mas que tipo de células? Células com o mesmo material genético que o próprio zigoto. Eu não vou realizar meiose, eu vou realizar mitose, que serve para crescimento do indivíduo ou até mesmo para regeneração de um dado tecido. Então, quando eu quero proliferar células, mantendo o material genético delas preservado nas células filhas, ou seja, com a quantidade de material genético preservado, então eu vou realizar mitose e não meiose. Logo, a alternativa que é mais coerente com a proposta do ser humano é a letra C. E aí você vai ter que lembrar, ó, meiose é um processo de divisão celular destinado à formação de gametas. Toda vez que eu falar em meiose, eu estou formando gametas. E olha ali, ó, na letra C, organismo adulto sofre meiose e gera gametas, beleza? Já o zigoto, na tentativa de proliferar suas células e conseguir desenvolver um organismo adulto, realiza mitose. Então nós temos aí a letra C. C de sapo. A próxima questão é do Enem de 2010, em sua segunda aplicação. E o enunciado diz: alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Primeiro, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Segundo, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. O terceiro diz: na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Vamos lá. Tem 2 formas de a gente resolver essa questão. A primeira forma é a mais difícil. É aquela que nós, de fato, compreendemos o conteúdo e vamos partir para a resolução da proposta, da situação problema apresentada. Posteriormente, eu vou dar um bizu. Não é o correto, mas o correto é você ter o conhecimento e acabou-se. Mas, quando esse conhecimento falhar ali, deslizar em um canto ou outro, então você pode usar essa técnica que eu vou te passar, beleza? Não é 100% de chance dela estar certa, mas eu posso dizer que em 60 a 70% das vezes ela se mostra interessante. A primeira afirmação diz: a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Veja que eu estou trabalhando o conceito de temperatura. Eu estou diminuindo a rapidez da reação mediante a refrigeração do alimento. Logo, eu estou minimizando a degradação do alimento,
estou minimizando a velocidade da reação de decomposição daquele alimento frente a uma baixa temperatura. Então, a temperatura, sim, influencia no processo de degradação, no processo de decomposição de um dado alimento. Beleza? Então, a gente fica aí com temperatura para o primeiro item. O segundo item diz: um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar seu cozimento. Ou seja, eu corte, dependendo do corte, eu tenho aí uma modificação no tempo de cozimento do alimento se eu não tiver panela de pressão. Isso é muito utilizado, por exemplo, a gente vai fazer uma carne no molho, né? Que a gente pode simplesmente cortar em bifes para garantir que aquela carne seja cozida mais rapidamente que em cubos, por exemplo, quando vamos ou quando não temos uma panela de pressão, beleza? Então, geralmente você pode ver que quando há uma panela de pressão, a carne foi cozinhada em cubos, mas quando não há uma panela de pressão, uma alternativa é cozinhar essa carne em bifes, né? Nessa perspectiva, eu estou diminuindo o quê? Eu estou diminuindo ou aumentando a superfície de contato. Então, eu tenho temperatura, superfície de contato. E na terceira, quando ele fala justamente na adição de bactérias produtoras de enzimas, essas enzimas são catalisadoras, ou seja, elas aceleram as reações envolvendo açúcares e as proteínas lácteas. Logo, eu tenho aí como resposta a letra C. Agora, como eu poderia também chegar na mesma alternativa sem ter que quebrar tanta cabeça? Vamos lá. Vamos analisar primeiro termo que refere-se aí à primeira frase. Os termos apresentados nas alternativas são temperatura, concentração, temperatura, superfície de contato e temperatura. Reparem que temperatura é mencionado 3 vezes. Isso é muitas vezes um indicativo de que eu estou tentando esconder a alternativa correta. Portanto, eu repito ela mais vezes para que você, diante de uma possibilidade de saber de primeira de que se trata a afirmação inicial, não matar a questão logo de cara. Então, eu confundo colocando mais uma ou outra com um deslize mais para frente, para ver se você realmente sabe do que eu estou falando. Percebam que a segunda palavrinha, né, o segundo termo, fica ali, ó, superfície de contato, superfície de contato, superfície de contato, temperatura e concentração. Opa, mais uma vez, 3 repetições. Superfície, superfície, superfície. Então, quais alternativas têm temperatura e tem superfície? Que são os que mais se repetem. A e a C. E por fim, vejam que a última palavra que mais se repete, catalisadores. Logo, qual é a única alternativa que tem temperatura, que é o primeiro termo que mais se repete, que tem superfície de contato, que é o segundo termo que mais se repete, e catalisadores, que é o terceiro e último termo que mais se repete? A letra C. Sacou? É um bizu. Não funciona 100% das vezes, mas é uma forma aí de tu escapar caso necessário. A terceira questão diz o seguinte: a estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos, não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras?
Essa questão do Enem de 2013 traz uma informação muito bacana que, na verdade, está justamente associada à teoria da endossimbiose da magnífica Lynn Margulis. Quando nós começamos a analisar a teoria endossimbiótica, nós percebemos que duas organelas apresentam algumas características que nos inquietam quanto à sua origem. Afinal de contas, a mitocôndria e o cloroplasto apresentam duas camadas de membrana, apresentam material genético próprio e, além disso, tem indícios que, além desses, fortalecem a ideia de que um dia estes organismos, ou essas organelas, melhor dizendo, eram organismos celulares individuais que passaram a atuar no interior dos eucariontes. Então, uma simbiose foi gerada mediante a entrada destes organismos no interior das células eucariontes. Diante disso, fica bem clara qual é a alternativa correta. Contudo, a questão não se dá apenas por você saber que existe uma teoria chamada teoria endossimbiótica que prevê que era um organismo celular individual que passou a existir no organismo eucarionte. Não tem nada a ver. Na verdade, o segredo está justamente nos genes. A única organela dentre essas aí que apresenta DNA próprio é a mitocôndria. E se eu estou falando de inserção de transgenes, se eu estou falando de genes, eu estou falando de DNA. Logo, se a ideia é provocar uma transgenia de modo a organela passar a trabalhar, passar a desenvolver uma dada proteína, né? Então eu tenho que buscar aquela que apresenta DNA para tal. Logo, eu vou buscar inserir esse transgene na mitocôndria. A questão é do Enem de 2013. E ela diz: para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares. Quais são os possíveis familiares? O pai, o avô materno, a avó materna, o filho e a filha. Com base, né, nesses dados, nós vamos solucionar o problema. Por quê? Como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também o DNA mitocondrial. Opa! Aquele DNA que a gente acabou de falar, né, professor? Exatamente, o DNA que existe única e exclusivamente nas mitocôndrias. Para dirimir dúvidas. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia, ou seja, a igualdade entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de quem? Do pai, do filho, da filha, da avó materna ou do avô materno. Pessoal, o segredo está justamente na fecundação. E aí acredito que vocês agora perceberam o porquê da seleção tão específica das questões. Percebam que quando há fecundação, o espermatozoide não adentra no ovócito. Ele apenas insere o seu pronúcleo, certo? Então ele abre um buraquinho e lança dentro da célula gamética feminina o seu pronúcleo, o seu material genético. Esse material genético se encontra com o material genético da mamãe, que está na célula gamética e formará o zigoto. Então, o que o espermatozoide leva para o zigoto? Apenas o material genético. E o que o ovócito fornece? Tanto o material genético quanto todo o arcabouço celular. Então, toda a estrutura celular inicial do zigoto foi
dada pelo ovócito, ou seja, é fruto do gameta feminino. Toda a célula, a primeira célula tua, foi dada por tua mãe de herança. Então, a tua primeira célula, toda a estrutura, membrana, o citosol, as organelas, tudo ali foi dado pela tua mãe. E as mitocôndrias também. Então, o melhor seria se a gente pudesse ter o DNA mitocondrial da mãe dele, certo? Por quê? Porque a mãe teria ofertado a mitocôndria inicial dele. E aí, consequentemente, essa mitocôndria vai se multiplicando através do processo de mitose, e aí as células vão aumentando, o indivíduo se forma. Então, ele vai ter até hoje a mesma mitocôndria que a mãe. Mas percebam o seguinte, eu não tenho mencionado aí a mãe deste indivíduo que sofreu o acidente, o rapaz que sofreu o acidente. Mas eu tenho outra pessoa que também tem o mesmo material genético mitocondrial dele. Se ele tem o mesmo material genético mitocondrial da mãe, ou seja, o DNA da mitocôndria dele é igual ao DNA da mitocôndria da mãe dele, o DNA da mitocôndria da mãe dele é igual ao DNA da mitocôndria da mãe dela, ou seja, de sua avó materna, da avó materna do rapaz, mãe da mãe dele. Afinal de contas, o arcabouço celular do zigoto é ofertado pela mãe. Logo, a avó materna dele ofertou o material genético mitocondrial que a mãe dele tem hoje. A mãe dele ofertou o material genético mitocondrial que ele apresentava antes de sua morte e, posteriormente, a sua morte foi o fator determinante para que eu pudesse solucionar o caso. Logo, ficamos com a letra D. Essa resolução tentei ser mais sério, mais conciso, mais informativo, porque eu sei que você aí que está buscando um bom resultado no Exame Nacional do Ensino Médio não vem aqui por brincadeira. Você vem aqui para estudar e você vem aqui para aprender um pouco mais sobre biologia. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu possa ter contribuído com os estudos de vocês e eu espero ver vocês em breve aqui para que possamos resolver mais questões. Então, vamos resolver questões?